Olá, seja bem-vindo à imersão de recuperação de créditos tributários. Eu sou o professor Felipe Guerra, estou aqui hoje com dois grandes especialistas, dois amigos, que nós vamos falar a respeito de todo esse mercado de recuperação de tributos. Então, já gostaria de apresentar para vocês professor Felipe Teixeira e professor Marcos Lima. Fiquem à vontade aí para dar as boas-vindas a todos. Sejam bem-vindos, obrigado Felipe, obrigado Marcos por mais um bate-papo sobre um tema tão relevante, tão importante para o cenário empresarial brasileiro, né? Que é a restituição de tributos, a recuperação de créditos tributários. Vamos fazer aqui um bate-papo muito produtivo, com certeza. Sejam todos muito bem-vindos à imersão em recuperação de créditos tributários. Agradeço o convite, professor Felipe Guerra, professor Felipe Teixeira. Eu estou aqui exatamente na vertente de trazer recuperação de créditos tributários administrativos. Para quem não me conhece, eu sou o professor Marcos Lima e quero sempre trazer um conteúdo voltado para a tática relacionada à cariação de recursos de maneira administrativa. Então, estamos juntos, vamos lá e vamos trazer bastante conteúdo nessa imersão. Legal, professores, muito bom estar aqui com vocês. E assim, para explicar um pouco para quem está nos assistindo o que é esse evento, o que é essa imersão de recuperação de tributos, nós decidimos juntos realizar esse evento nesse formato diferente. Nós já realizamos algumas masterclass sobre recuperação de créditos tributários, que tinham um caráter mais operacional, mais de execução. E dessa vez a gente resolveu fazer essa imersão. Nós viemos aqui para um estúdio, nós preparamos uma produção especial para poder, nesse próximos 1 hora, 2, 3, a gente não sabe, a gente reservou aqui o tempo que for necessário para a gente fazer esse bate-papo, obviamente que a gente vai dividir ele em partes aqui para vocês, para que nós possamos esclarecer quais são os conhecimentos que você, profissional, precisa ter para aproveitar esse mercado de recuperação de tributos. Com certeza, se você atua na área contábil, tributária, você deve ter visto aí vários movimentos a respeito de profissionais que estão aproveitando as oportunidades que a recuperação tributária pode trazer, principalmente diante de um cenário de crise. As empresas estão passando aí por uma recuperação econômica, estão querendo e precisando gerenciar melhor os seus aspectos financeiros, e a recuperação de tributos se oferece, se apresenta como uma alternativa muito útil, muito prática e que traz resultados. Então, o objetivo aqui dessa imersão é esclarecer dúvidas que talvez você não tenha encontrado em local nenhum sobre o que você precisa para efetivamente atuar com recuperação de tributos. Será que é tão complicado como se vende? Será que você vai precisar fazer 10, 15, 20 treinamentos? Será que você vai precisar de uma infraestrutura grande? Será que você vai precisar fazer uma segunda formação? Então, nós vamos esclarecer aqui todas as questões que vão eliminar os obstáculos que estão te impedindo de hoje estar também aproveitando esse mercado de recuperação de tributos, tá? Então, até por isso que eu trouxe aqui essas duas feras, esses dois profissionais que têm experiência prática do mercado, que têm vivência, que trabalham, que estão no campo de batalha, para poder compartilhar com você aquilo que vai, de fato, te colocar no caminho certo, tá? Então, mais uma vez, sejam bem-vindos. Essa imersão, pessoal, como é que vai ser o formato dela? Nós estamos aqui no estúdio, nós vamos falar sobre os diversos temas relacionados à recuperação de créditos tributários, conforme vocês viram na página do evento, mas para que não se torne aqui algo cansativo, demorado, para que você não tenha que ficar 3 horas na frente do computador, nós vamos fazer aqui esse encontro, nós vamos esclarecer as questões e vamos dividir esse encontro em aulas. Então, nós vamos ter aqui 4 aulas, 4 encontros, 4 momentos onde vocês vão poder assistir. Vamos dar um tempo para você rever os conteúdos, até para que possa ficar mais fácil de digeri-los, né? E assim, você possa aproveitar essa semana inteira aí de imersão, de verdadeira imersão. Por que é uma imersão? Porque nós vamos tentar explorar todo o âmbito da recuperação tributária. Desde aquilo que é base, para que você possa dar o pontapé inicial, até como que é a prática operacional, quais são as principais ações que você pode propor, como que você vai prospectar clientes, como que você vai entregar relatórios, como que você vai fazer quando essas empresas
elas estiverem restituindo esses valores, elas estiverem colocando dinheiro no bolso, até para que você possa cobrar os seus honorários. Então, a nossa ideia é, nesse encontro, nessa imersão, conseguir esgotar o máximo possível, não esgotar o tema recuperação de créditos, mas, como eu disse, eliminar o máximo possível dos obstáculos, das dúvidas e da direção, que eu acredito que o que mais eu tenho recebido aí de questões, de dúvidas, professor Felipe Teixeira, eu queria que você, inclusive, comentasse sobre isso, é essa ausência de norte, de direção. O pessoal quer começar e não sabe por onde. Espera aí, eu começo estudando simples, eu começo pela exclusão do ICMS, eu preciso de um norte. E o objetivo do evento é exatamente propor ali uma ideia de passos iniciais. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos a esse evento. Mas, professor Felipe, isso que você falou agora é uma dor que todo mundo tem, né? No que diz respeito ao conhecimento necessário para desenvolver um trabalho. E, quando a gente está falando sobre isso, não só sobre recuperação de crédito tributário. É lógico que quando se tem uma boa base, né, de conhecimento tributário, de conhecimento fiscal, o trabalho de recuperação de tributos vai fluir de forma mais célere, mais fácil do que para quem não tem uma base. Isso não quer dizer, evidentemente, que ao estudar a recuperação de tributos, ao preparar-se nessa área de recuperação de tributos, você não possa desenvolver esse objetivo de restituição de crédito tributário. Mas a questão da base é sim importante e é uma dor que a gente escuta não apenas na recuperação de tributos, mas em várias outras áreas relacionadas à parte fiscal. É isso, professor. E eu gostaria de ouvir também um pouco, professor Marcos Lima, a sua opinião sobre esses passos iniciais. Como é que você tem visto o mercado? A gente percebe que existe um movimento muito forte de oferta, de treinamentos, inclusive, relacionado à recuperação de créditos tributários. Eu até tenho me surpreendido, professor, não sei se esse sentimento vocês também corroboram dele, mas é impressionante hoje a quantidade de profissionais que eu vejo que estão oferecendo serviços de recuperação de créditos, que estão, inclusive, querendo ensinar a respeito de recuperação de créditos, e que a gente vê que, muitas vezes, não tem a base bem formada. E aí eu queria que a gente conseguisse estabelecer esse parâmetro inicial, até que é para que a gente pudesse evoluir na discussão do que é essa base. Por que as pessoas devem nos ouvir? O que é que nós vamos entregar aqui? Então, eu queria ouvir sua opinião, professor Marcos Lima, de como é que você tem visto o mercado da área tributária, de forma geral, principalmente relacionada à recuperação de tributos. O meu foco, em suma, é a recuperação de créditos tributários de maneira administrativa, professor. Então, a gente já sabe aí que nós temos um aglomerado de empresas do Simples extraordinariamente grande. Então, estima-se que praticamente 80% das empresas do Simples, das empresas no Brasil são optantes pelo Simples Nacional, por exemplo. Então, assim, quando eu vou no meio administrativo, existe um grande campo de atuação para isso. Por quê? Porque você, em regra, vai trabalhar com retificações. Então, a área fiscal requer a necessidade do conhecimento de revisão fiscal para fins de recuperação de créditos tributários administrativos. Então, a gente vai exatamente nessa seara. Como você vai fazer a revisão fiscal? E a gente vai levar para você exatamente esse modelo. A revisão fiscal para que você possa, então, recuperar créditos tributários. Seja no ambiente do Simples Nacional, seja no ambiente do lucro presumido, seja no ambiente do lucro real. Então, é uma grande oportunidade trabalhar com recuperação de créditos tributários, porque requer um conhecimento introdutório sobre a revisão fiscal. Então, eu vou trabalhar muitas vezes, diferente da recuperação de créditos tributários judicial, com a especialidade aqui do professor Felipe Teixeira, eu vou trabalhar muitas vezes em cima do erro, em cima do equívoco, que a gente sabe que contador não erra, ele se equivoca, né? Então, em cima do equívoco do processo que ocorreu no passado. E aí a gente vai lá e faz cirurgicamente. Então, eu não preciso refazer tudo. Eu vou lá pontualmente, faço a correção e saio. Então, esse trabalho de recuperação de créditos tributários é muito interessante e muito bacana que o mercado hoje está focado nisso, porque é muito cirúrgico, né? Eu vou lá, pincelo, resolvo, tchau. Então, eu não preciso fazer uma escrituração fiscal. Eu não preciso fazer
trabalhar entendendo todos os blocos do SPED fiscal, do SPED de contribuições, etc. Mas eu preciso ir lá e fazer cortes cirúrgicos e então fazer retificações. Perfeito, professor. Inclusive, eu corroboro muito desse seu pensamento. E eu queria, agora nesse momento introdutório, finalizando essa parte de introdução, que a gente está aqui somente criando um ambiente para explicar para o pessoal, para que a gente possa evoluir nos conteúdos, que esse evento, essa imersão, a gente tem aqui uma proposta, né, como eu disse, de eliminar os obstáculos, eliminar as dúvidas e trazer ali um direcionamento real, quase que pegar na mão do pessoal que está nos assistindo, ir lá e conduzi-los. E para a gente trazer isso, tornar isso real, eu queria até simplificar conceitos mesmo, para que o pessoal possa entender bem o que a gente está falando. Nós vamos abordar aqui, pessoal, a recuperação de tributos, tanto na esfera administrativa como na esfera judicial. E o que é que isso quer dizer? Quando a gente fala de esfera administrativa, nós estamos falando de uma recuperação de valores de tributos que foram pagos indevidamente, seja por qualquer que for o motivo, tá? E existem muitos motivos. Boa parte das empresas no Brasil pagam impostos indevidamente, pagam imposto a maior. Por quê? Porque oferecem a tributação àquilo que não deveria mais ser tributado, porque deixam de tomar algum tipo de crédito, porque deixam de abater algum valor que foi retido. E a gente vai explorar isso aqui em casos mais detalhados, com maior profundidade, mas simplesmente pagam a maior, e aí esse pagamento a maior ele é muito simples de ser entendido. Imagine aí que era para você pagar 5, você pagou 6. Então, existe um procedimento administrativo que nada mais é do que um processo onde você vai pedir de volta esse dinheiro ao fisco. Dizer assim, olha, era para me ter te pago 5, eu paguei 6 e eu quero 1 de volta. Então, isso é recuperar tributo na esfera administrativa. É quando eu não preciso ingressar com uma ação judicial para poder ter esse dinheiro ressarcido. E não existe nenhum bicho de 7 cabeças nisso. O pessoal tem um medo muito grande, Felipe. O pessoal tem medo de pedir de volta o que é seu, porque o pessoal fica com aquele medo assim, ó. Ah, mas eu vou ser fiscalizado, eu vou ser retaliado. Não, você pagou indevidamente. Eu costumo dar esse exemplo, até num vídeo que eu já publiquei no meu Instagram, que imagina que você pagou a sua conta de luz, que era para ser de R$400, você pagou 500. Você vai ficar com medo de pedir de volta esses R$100? Não vai. E por que quando eu pago um tributo a maior, eu fico com medo de ir lá e pedir de volta? Esse medo, ele é, muitas vezes, um limitador de um direito. Você está lhe impedindo de ir atrás de um direito seu por ter um medo que é ilusório, né, na sua cabeça. A gente vai discutir sobre tudo isso aqui, tá, pessoal? Mas antes da gente entrar em aspectos mais técnicos, eu queria só explicar para vocês, assim, eu acho que quem não nos conhece, quem está aqui, caiu de paraquedas aqui, talvez muitos de vocês já devam nos conhecer, mas você que chegou aqui e nunca ouviu falar no professor Felipe Guerra, no professor Felipe Teixeira, no professor Marcos Lima, pode estar se perguntando assim, ó, por que eu tenho que ouvir esses caras? Por que recuperação de tributos é algo interessante? Até porque até nós pedimos, para quando a gente foi mandar refazer aqui a logo do evento e tal, eu pedi, conforme a orientação do professor Felipe Teixeira, da gente focar em créditos tributários. Porque quando a gente falava programa de recuperação de créditos, o pessoal pensava que era cobrança, professor. Então, nós temos questão de reforçar isso. E eu queria aqui que o professor Felipe Teixeira, que o professor Marcos Lima, nesse momento, dissessem assim, ó, por que o pessoal deve nos ouvir? Explica para a gente aí como é que é o mercado, como é que estão em questão de números. O professor Marcos Lima falou um pouco de números ali de empresas optantes pelo Simples, mas fala um pouco para a gente aí de casos, de notícias, da situação das empresas com relação a esses pagamentos indevidos. Por que o pessoal deve prestar atenção quando esse assunto é recuperação de crédito, professor? Bom, primeiro, você fez uma pergunta muito interessante, viu, professor Felipe? Sobre por que é que quem está nos assistindo, né? Eu acho que a sua pergunta ela tem que ser complementada com o motivo de nós estarmos aqui. Eu, você, professor Marcos Lima, fazendo esse evento. Eu sempre costumo dizer, né, inclusive em sala de aula, já que nós três somos professores, que nós precisamos, profissionalmente falando, ter um objetivo maior do que o financeiro. E o objetivo de quem trabalha especificamente com restituição de tributos, viu, professor Marcos Lima, não é ganhar dinheiro. É, na verdade, promover a perpetuação das instituições. Porque quando nós
trazemos de volta de maneira lícita, atenção, recuperação de crédito tributário é algo lícito, né? Nós estamos falando de procedimentos, de processos que são adotados para que essa restituição possa acontecer de forma legal. Então, quando nós trazemos um recurso de volta para um contribuinte que pagou indevidamente algum tributo, nós estamos sim colaborando, inclusive, para a geração de riqueza e renda. Porque aquele contribuinte, com aquele recurso advindo de um tributo indevidamente pago, vai poder investir mais na sua atividade, vai poder fazer mais contratações, vai poder comprar insumos, enfim, vai poder crescer. Então, esse é o principal objetivo de nós estarmos aqui hoje. Agora, professores, o que a gente tem visto também com muita frequência, professor Felipe, é que essa matéria, a recuperação de créditos tributários, até por estar muito em evidência, acaba que a gente vê muitos profissionais que querem trabalhar com isso como se fosse um produto de prateleira. Ctrl+C, Ctrl+V. Mas não é assim. Em direito, e mesmo quando a restituição é feita de forma administrativa, existem procedimentos a ser seguidos. Existe um passo a passo que deve ser observado. Até porque a recuperação de tributos, ela oferece detalhes que têm que ser seguidos sob pena, inclusive, de se prejudicar o contribuinte que está pleiteando aquela restituição. Então, não há dúvidas que o mercado de recuperação de crédito hoje é muito atraente. Para que vocês tenham uma ideia, só no ano passado, em 2020, foram compensados. Isso eu estou falando de crédito tributário que foi reconhecido em sentença, ou seja, aquele contribuinte que entrou com ação judicial para que um juiz de direito reconhecesse o seu direito à restituição. Só no ano passado foi compensado a título de tributo federal, decorrente de decisão judicial, 160 bilhões. Eu estou falando com B de bola, não é milhões, não. Acho que dá bom, né? Dá os honorários disso. E aí não tem como eu, que atuo na área fiscal ou que quero atuar na área fiscal, não me perguntar, poxa, eu não poderia ter ficado com um pouquinho, né, desses 160 bilhões a título de honorários. Então a nossa ideia com esse evento é exatamente essa, é abrir os olhos de quem já trabalha na área fiscal ou até com recuperação de crédito acerca da necessidade de constante atualização e também de chamar quem ainda não entrou nesse mercado para participar e comer aí um pedaço desse bolo, né, que eu mencionei em 2020 de 160 bilhões, porque ainda tem muita oportunidade pela frente, além dessa que já passou. Professor Marcos Lima, o professor Felipe Teixeira falou aqui a respeito desse valor de compensações que foram feitas por quem ingressou com ações judiciais. Mas a gente sabe que existe uma parcela muito grande de empresas que estão no Simples Nacional, empresas pequenas. Porque quando a gente fala, às vezes, de ação judicial, professor Felipe Teixeira, ainda existe um sentimento, uma sensação de que é coisa de grande empresa, de que quem foi pleitear esse direito foi aquela empresa de grande porte, mas a gente sabe que tem muita empresa pequena pagando imposto indevidamente. E aí, professor Marcos Lima, eu queria que você falasse um pouco de números, de situações até, se você puder compartilhar algum caso, de empresa pequena que esteja na realidade aqui, diretamente de quem está nos assistindo, que é um contador, que atua ali com autopeças, com farmácia, com empresa do Simples Nacional, que você viu, em caso real, a empresa pagou indevidamente, pagou a maior e conseguiu esse dinheiro de volta. Bom, eu pensei em começar a minha fala falando do objetivo da recuperação de créditos tributários, que era ganhar dinheiro, mas o Felipe Teixeira trouxe um negócio aqui extraordinariamente interessante, que é a perpetuidade dos negócios, né? Então, assim, achei lindo demais, parabéns, cara. Obrigado. É um negócio que realmente veio a fazer uma outra reflexão. Então, assim, a ideia, professor, no ambiente administrativo, sobretudo no Simples Nacional, que nós temos um campo de aplicação muito maior, muitos alunos me perguntam assim, alunos profissionais chegam para a gente e chegam diretamente perguntando, professor, quais são os segmentos que nós podemos fazer recuperação de créditos tributários? Sempre a minha resposta será todos. Ponto. Todos. Por uma razão muito simples. É exatamente o que o professor Felipe Guerra citou. Pagamento indevido a maior. Se a gente constatar que houve um equívoco no cálculo, independentemente do segmento,
eu consigo recuperar créditos tributários, seja no simples, seja no presumido, seja no real. A gente precisa parar de achar que só autopeça, só farmácia, só determinados segmentos podem recuperar. São mais tendenciosos. É natural. Mas qualquer segmento consegue fazer recuperação de créditos tributários, exatamente por aquela minha fala inicial. A recuperação trabalha o corte, né? O ponto, e refaz então o cálculo. Portanto, eu tenho um campo de aplicação muito grande. Eu estava fazendo uma pesquisa recentemente e eu vi que existem no Brasil, desses segmentos, só desses, né, que tem a questão de PIS, COFINS monofásico, substituição tributária, etc., aproximadamente 500 mil empresas. E quando você vai nichando por estado e município, você consegue ter um campo de aplicação e uma materialidade da busca desses negócios. Então, assim, existe, de fato, negócios que você pode, sem dúvida nenhuma, buscar recursos, buscar dinheiro e perpetuar mais ainda os negócios, né, no mercado, seja com a recuperação de créditos tributários. Então, o grande ponto fundamental é o simples. Porque eu tenho um campo de aplicação muito maior. Mas eu posso entrar no lucro presumido, eu posso entrar no lucro real. Não esqueça, sempre que houver esse questionamento, você pode, em qualquer empresa, recuperar créditos tributários de maneira administrativa, porque nada mais é que revisão fiscal. Fantástico, professor. Esse seu ponto ele é muito interessante, porque se a gente pensar só no ambiente de empresas optantes pelo Simples, a gente já está falando aí de 14 milhões de empresas no Brasil. Só que você ainda consegue ir além, que você diz o seguinte, não interessa nem se ela é do Simples. Não interessa qual é a modalidade de tributação dela. A probabilidade que ela esteja pagando tributo indevidamente é alta. Por quê? Porque isso é oriundo de uma complexidade da nossa legislação tributária, que aí é um verdadeiro manicômio tributário, como já foi dito por diversos especialistas, e a gente se vê numa situação onde estar em conformidade tributária é uma missão quase impossível. Então, pagar correto é muito difícil. Quantos e quantos de vocês não sentem dificuldade na hora de apurar um Simples Nacional, na hora de apurar um ICMS, na hora de apurar um PIS e COFINS? Então, essa realidade de dificuldade, ela perpetua praticamente todos os negócios. Então, é exatamente diante desse cenário de dificuldades que fazer a revisão fiscal, como bem falou o professor Marcos Lima, que nada mais é do que você revisitar as apurações dos tributos e verificar se houve algum pagamento indevido. Então, a probabilidade de que você encontre um pagamento indevido é muito grande. E também achei muito interessante a fala do professor Felipe Teixeira, e aí eu queria, inclusive, pessoal, dar até um pouco mais de liberdade para a gente não ficar nesse bate-bola aqui muito formal, para a gente falar bem à vontade. Achei muito legal a fala realmente emocionante do professor Felipe Teixeira, da perpetuidade das instituições. É muito lindo falar, eu concordo com você, professor, até porque as instituições vão ter que pagar nossos honorários. Mas é interessante a gente também ter esse contraponto que o professor Marcos Lima levantou, porque é meio que um tabu as pessoas falarem sobre ganhar melhor, ganhar mais. Parece, até porque isso é cultural no Brasil. A gente vê nas novelas, o empresário é quem? É o vilão. É o vilão, é o cara que está explorando as pessoas. Então, meio que no Brasil é cultural que o bem-sucedido é porque ele está roubando, é porque é corrupto. E a gente tem que desmistificar isso. A gente tem um papel, um importante papel, e eu acredito que nós, como profissionais, que eu os considero, e acredito que nós nos consideramos profissionais bem-sucedidos dentro da área contábil, tributária, do direito, nós temos que estimular quem nos assiste a dizer o seguinte, cara, você também pode ser um profissional bem-sucedido. Você não precisa aceitar o que foi vendido para você, de que o contador ele é o cara que tem que ficar sofrendo, fazendo conta ali para pagar as contas no final do mês, não. O cara pode ser, sim, um profissional bem-sucedido, um profissional que ganha bem, que tem bons honorários. E a gente está, inclusive, aqui falando a respeito disso, de uma oportunidade que o mercado traz para que você possa mudar esse cenário. E é interessante, professor, porque quando a gente começa a falar sobre isso, muitas vezes existe aquele sentimento que é normal, estão até dando um nome muito bonito no mercado, porque vocês sabem que, principalmente relacionado a marketing, é muito a questão de ondas de mercado, né? A síndrome do impostor. Né? Tá muito se falando sobre
as pessoas terem um sentimento de que, cara, isso não é para mim, eu não consigo. O professor Marcos Lima consegue andar lá num carrão, viver bem, porque ele já começou assim, ele nasceu grande, ele sempre foi o professor Marcos Lima do A Contabilidade é Linda, que todo mundo conhece. O professor Felipe Teixeira sempre foi um grande advogado. O pessoal não lembra, professor, que eu costumo dizer, né, que quem nasce grande é monstro de filme. Godzilla ele já nasceu grande. Mas todos nós tivemos uma trajetória, todos nós começamos pequeno, todos nós começamos tendo que escolher a faculdade que nós íamos fazer, indo para o trabalho de ônibus. Aliás, essa é a realidade da grande maioria das pessoas, né? Quase que unânime. Na verdade, eu Nunca vou até sentado no ônibus, né? dormir em pé, já dormi em pé no ônibus. Então, inclusive, é interessante falar sobre isso, professor, porque muitas vezes, quando a gente está passando por isso naquele momento, a gente não consegue enxergar. Tem os sonhadores, né, aqueles que conseguem imaginar com um amanhã diferente, mas muitos ali, se você chegar para eles e disser assim, cara, você consegue mudar completamente essa tua realidade. Muitos dizem assim, cara, isso não é para mim não. Isso é sonho, isso é utópico. E aí eu queria perguntar para vocês se foi assim, professor. Se o senhor nasceu em berço de ouro, se o senhor já está lá, herdou a herança dos pais, professor Marcos, eu estou sabendo que herdou aí a herança dos pais. O professor Felipe Teixeira nasceu em berço de ouro. Se vocês nascerem em berço de ouro, como é que foi esse começo? Para poder, pessoal, a gente está fazendo isso aqui, é um papel de responsabilidade, de motivá-los, de dizer o seguinte, cara, você não é obrigado a aceitar o cenário que é te imposto hoje. Você não é refém das suas condições de hoje. Você pode trabalhar para mudar a sua realidade. Agora, eu não conheço, professor, eu não conheço. Já conversei com muito empresário, com muita gente bem-sucedida, contadores, advogados, mas eu não conheço, pode até ter, mas eu não conheço aquele que diz assim, cara, eu fui dormir, fiz nada. Fui dormir no meu último semestre de faculdade, acordei, no dia seguinte recebi minha OAB, ela vinha com uma conta bancária lotada de dinheiro e o meu CRC com a conta bancária lotada de... Eu não conheço quem tenha vivenciado essa situação. Todo mundo ralou e ralou muito. Apesar das pessoas, como a gente diz aqui no Ceará, se costuma ver só a cachaça que você toma, ninguém vê os tombos que você leva, né? Ninguém, e são muitos. É verdade. E eu queria, então eu vou até para a gente quebrar aqui um pouco o protocolo, pedir para o professor Marcos Lima falar um pouco, professor, como é que foi o seu começo? Você que, eu vou até antecipar, que eu não sei se você vai falar sobre isso, mas eu quero que você fale para quem está... Você que estudou em escola pública, conte aí para o pessoal. Primeiro eu trabalhei em chão de fábrica, estudei minha vida toda em escola pública. Foi padeiro, que eu gosto de tirar muita onda com as pessoas gostam muito de focar no padeiro, mas eu focava nos números, né? Então, eu tive meu primeiro contato com contabilidade na indústria, fui menor aprendiz, estudei minha vida toda em escola pública. Lutei para entrar numa universidade pública, o que naquela época, para quem não sabe, eu sou muito novo, né? Mas naquela época era muito difícil, ainda é, mas não tinha cotas. Só está meio gasto, né, professor? Estou meio gasto mesmo, tenho 30 anos, né? Então, entrei em escola, era de escola pública, entrei em universidade pública, me formei por universidade pública, focado em contábeis. E tive a oportunidade de trabalhar em diversas áreas da área contábil, fiscal, tributária, pessoal. E eu lembro, professor, que em 2009, 2008, eu fazia recuperação de créditos tributários e não sabia que era recuperação de créditos tributários, porque esse termo não era difundido, né? Eu simplesmente revisava e retificava. Ponto. É basicamente isso que a gente faz, mas com o intuito, né, e o objetivo de trazer recursos focado em compensação ou recuperação. Fazia isso em 2009, quando comecei na faculdade, trabalhando e estudando. E aí avancei, né, isso fazendo MBA, trabalhando com recuperação de créditos tributários, agora numa vertente profissional muito mais industrializada, digamos assim. Professor, eu queria que você falasse um pouquinho aqui, eu acho que tem muita gente que está nos assistindo que não sabe, mas você trabalhou no grupo Fortes, né? Do sistema Fortes, né? Isso. Você chegou lá estagiário, não é isso? Entrei como estagiário no grupo Fortes, que detém a marca da Fortes Tecnologia, e saí de lá como sócio-diretor, até montar uma sociedade com o professor Felipe Guerra,
e hoje a gente atua diretamente nessa seara. Mas adquiri todo um conhecimento e experiência no grupo e depois fui seguir carreira solo. Estava até dizendo em relação a mentores, né? Nós temos grandes mentores técnicos, mentores empreendedores, e isso é muito importante para a nossa carreira. Ter mentores é fundamental para que a gente solidamente consiga evoluir. E você, professor Felipe Teixeira, conta da herança. A minha história, assim, não foi, Conta não foi bancária padeiro, não, cheia. com o professor Marcos Lima, mas eu lembro que quando eu me formei, não vou dizer o ano, para vocês não descobrirem a minha idade, mas a gente tinha um escritório, uma sala, e a gente literalmente varria o chão para receber cliente. Não tinha secretário, não tinha ninguém de serviços gerais, não. Era a gente mesmo, eu e meu sócio, que até hoje é meu sócio, o Paulo Germano, que fazíamos isso, e não tenho problema nenhum em falar isso, professor Felipe. O que eu sempre tive, até porque venho de uma família que não tem advogado, eu sou o primeiro advogado da minha família, depois que também que eu me formei, abriu a porteira, todo mundo foi fazer direito, eu até fico feliz, né, me invadir Viram que dava dinheiro, né? né? E aí, o que eu sempre tive, muito forte, foi uma vontade muito grande de ser independente, de vencer na vida. E sabe que, eu sei que existe a síndrome do impostor, né? Gente que acha que nem merecia estar onde está. Mas o que eu vejo hoje Felipe, muita gente que também quer ter sucesso, que quer ser grande, né? Quando eu falo grande, não é no sentido de ter sucesso, aqui eu volto mais uma vez, ter sucesso não é unicamente ter uma conta recheada de dinheiro, né? É você ser feliz e realizado com o que você faz. Eu vejo muita gente com esse objetivo. O que eu vejo pouco é gente disposta a pagar esse preço. Porque, veja, e aqui eu vou dar o meu exemplo por achar que é mais fácil falar, não porque eu quero aqui me autopromover, porque eu acho que não há necessidade disso. Mas eu né, que venho de uma família de classe média baixa, que não tenho herança para receber, né, que não tenho, não tive ninguém da família que me deu uma história de advocacia para eu simplesmente seguir, já com aquela carteira de clientes consolidada, eu não tinha cliente nenhum quando eu abri o escritório. Então, eu só acredito que existe um caminho, que é o caminho da educação. Foi o estudo, o ensino, foi aprender que me fez mudar de vida no sentido econômico, no sentido financeiro. Hoje eu tenho um patamar de vida muito diferente do que eu tinha quando eu era adolescente, né? Mas veja, eu fiz 4 pós-graduações e agora estou fazendo mestrado, né? Nesse momento da minha vida. Inclusive, tive que adiar o mestrado por 13 anos, porque eu tinha que focar no meu negócio, eu tinha que fazer o meu negócio crescer sempre mais. Eu não tinha equipe, não tinha estrutura, né, que me possibilitasse fazer o que eu estou fazendo hoje. Você sabe a dedicação que um programa de mestrado exige. Então, às vezes as pessoas ficam se perguntando, poxa, por que eu não dou certo, né? Por que eu não consigo ir além? Por que às vezes eu estou estagnado nesse mesmo local, nesse mesmo cargo há tanto tempo? Talvez seja isso. Talvez seja a sua indisposição pelo conhecimento. Né? Porque se vocês quiserem me dizer, lógico, que existe gente que não estuda e se dá muito bem na vida, porque tem outras habilidades, é um excelente vendedor, um excelente empreendedor, mas esse aí é 1 em 1 milhão. É uma exceção, É uma né? exceção, é uma grande exceção. Então, no país em que nós vivemos no Brasil, eu acho, né, pela minha experiência de vida, que não existe outro caminho mais rápido para que você busque uma ascensão de forma honesta que não seja pelo caminho do estudo e do trabalho. Né? Se vocês conhecerem outra que seja legal, lícita, né, vocês me ensinam, porque eu não conheço, a não ser, repito, aquelas pessoas que têm aquelas habilidades extraordinárias e que são, evidentemente, um ponto fora da curva. Tá? Mas não tem nada fácil. Né? Quando algo vier muito fácil para você, você desconfie, porque não existe nada fácil. E, para concluir aqui o meu raciocínio, é a questão da paciência, né, Felipe? Ninguém tem paciência para nada. Todo mundo quer tudo da noite para o dia. Ah, eu vou trabalhar com recuperação de tributos sem ter nenhum conhecimento de base. Eu vou lá, não, vou ler um artigo aqui na internet e vou fazer. Não é por aí. Eu estou trazendo esse exemplo para recuperação de tributos, mas serve para qualquer coisa que você se propuser a fazer. Porque nós que não temos, né,
nenhum background de apoio, a gente só tem uma coisa. A gente e 99% dos profissionais de mercado, independente da sua área, jurídica, contábil, fiscal, não importa, é o nosso nome, né? E eu costumo dizer que um trabalho bem feito, ele é disseminado para mais uma ou duas pessoas, ou um ou dois clientes. E um trabalho mal feito é disseminado para 20 e 30. Para muita gente. E é interessante, professor, porque nós levamos muitos anos, para aparecer da noite para o dia, não foi? Porque tem muita gente que pensa que da noite para o dia, o professor Felipe Guerra apareceu lá, o professor Marcos Lima apareceu lá, mas pouca gente realmente conhece as nossas trajetórias, né? Se a gente for falar só do ponto de vista de estudos, são mais de 15 anos de estudos, estudos direcionados, eu não estou falando dos estudos dali, do ensino médio, estou falando de graduação, pós-graduação. Fiz mestrado também, tive a oportunidade de concluir agora o doutorado, então é muito tempo dedicado ao estudo, à educação, para que a gente possa colher os frutos do que nós estamos colhendo hoje. Mas é interessante que quem nos assista consiga, pelo menos, enxergar que está no caminho, de dizer, poxa, muitas vezes você deve se sentir até um ponto fora da curva, de, num dia à noite, numa quinta à noite, ao invés de estar tomando uma com os amigos, estar em casa estudando, estar assistindo uma imersão como essa, num sábado, estar lá dedicando horas do seu final de semana para estar estudando, mas acredite, você está plantando em terreno sólido para que você possa colher no futuro, terreno fértil para que você possa colher no futuro. Você precisa entender que a trajetória de qualquer profissional de sucesso passa pelos momentos de superação. E eu fiz questão aqui de puxar um pouco disso dos professores, para que eles pudessem compartilhar um pouco. Eu acho que a minha história, a maioria de vocês já conhece, já contei em diversos outros eventos. Você me falou, professor, que varria o chão para poder receber. Eu lembro, é uma história que eu acho que eu nunca compartilhei assim, mas eu lembro que o primeiro cliente que foi na compliance, eu botei água para ele, eu virando o garrafão no copo, porque não tinha o gelágua ainda, eu tinha um garrafão lá dentro. E aí eu disse assim, o senhor quer água? Ele quer. Eu fui lá dentro, aí peguei o copo, virei o garrafão aqui no copo para poder levar a água para o cara e ele poder beber. Faz parte. Faz parte. E muita gente não faz a mínima ideia disso. Então, assim, são os bastidores, pouca gente conhece a trajetória, mas o que a gente está querendo mostrar para vocês é que ninguém nasce grande. Então, você, independente do momento que você esteja vivendo, continue focado em progredir, em dar cada passo sólido, superando as dificuldades, para que vocês possam encontrar os resultados daqui à frente. E aí, professores, eu queria só que rapidamente, para que a gente não perdesse, sei que a gente não está perdendo tempo, que isso tudo que a gente está falando é importante, faz parte desse momento de imersão. Você já falou um pouco, professor, mas eu queria que você dissesse um pouco mais sobre por que vocês dividem isso, o que é que motiva vocês a estar aqui hoje, abrir mão também do tempo de vocês para estar compartilhando. Porque isso é interessante, professor, porque eu gosto de falar abertamente sobre alguns assuntos. O pessoal até às vezes me dá um carão, o pessoal mais político, que diz assim, Felipe, tem coisa que a gente não fala não. Mas eu disse, rapaz... Vão te cancelar, né? Vão me cancelar de novo. Mas eu gosto, e eu acho que é uma característica que me ajudou a estar aqui hoje, é de falar sobre alguns assuntos polêmicos com mais transparência, digamos assim, sem muita polidez. E muita gente acha que a gente vem para cá, que a gente abre mão do tempo da gente para estar aqui, num estúdio, numa estrutura como essa, simplesmente para vender curso. Sendo que, muitas vezes, assistem aqui um treinamento como esse, 60, 80 mil pessoas, professor Felipe Teixeira, e compram um curso 100, 150. Então, será mesmo que a nossa motivação é somente vender o curso? A minha não, e eu tenho certeza que a dos professores também não. Eu acredito que assim como, para mim, ajudar e contribuir para que outros profissionais saiam do que a gente saiu e possam atingir e viver uma vida como a gente tem vivido hoje, eu acredito que essa também talvez seja a motivação de vocês. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Eu gosto muito de ser advogado, muito de ser advogado. Mas eu já falei isso para vocês, inclusive, algumas vezes. Eu não me lembro de ter dito isso nem em uma masterclass, ou nenhum evento, nem nada. Mas, quando eu estou ensinando, né, em qualquer ambiente que seja, né, seja numa gravação como essa,
seja em sala de aula, eu me sinto contribuindo muito mais para a sociedade do que fazendo a advocacia corporativa que eu faço no meu dia a dia. E eu vou explicar por quê. Eu sou muito grato aos professores que eu tive no decorrer da vida, né? Então, quando eu me proponho a ensinar, a compartilhar o conhecimento com alguém, eu sinto como se eu estivesse retribuindo o que eu recebi dos meus professores durante toda essa trajetória. Esse questionamento, né, Felipe, é muito comum, já que você está falando abertamente, né, as pessoas perguntam, poxa, mas se tu é um profissional tão bem sucedido, né, por que tu está fazendo curso? Vocês já ouviram isso? Já. Já? Inclusive, só um adendo, professor. Eu vi um vídeo essa semana do Thiago Nigro, onde ele falava assim, ó, cara, a liberdade, ela envolve você ser bem-sucedido. Porque se você não é bem-sucedido, você não sabe se aquilo que você está fazendo porque você ama de verdade. Então, eu acredito muito que o fato da gente estar aqui, em sendo bem-sucedido nas nossas respectivas áreas, é uma prova de que a gente está aqui porque a gente gosta do que está fazendo. Não tenha dúvida, né? Você já respondeu... Perdão. Não tem problema, respondeu a minha pergunta, né? Acho que se a gente está aqui hoje, eu aqui já estou nervoso, nós vamos parar aqui algumas horas para gravar esse conteúdo, já estou nervoso com o meu WhatsApp ali, quando eu for reabrir, né? Porque eu sei como é que vai estar. Então, de fato, a gente reserva um tempo como forma realmente de retribuição e contribuição com a comunidade acadêmica, com a comunidade contábil, com a comunidade jurídica, né? Porque isso faz parte, apesar de ser algo que a gente vê com muito pouca frequência no Brasil, Felipe. Né? Você vê que em países como os Estados Unidos, por exemplo, é comum até que alguém, quando termina uma faculdade, passe a vida inteira contribuindo com aquela universidade na qual ele foi formado, retribuindo com palestras, retribuindo com doações, com contribuições, exatamente para continuar o fomento daquela atividade de ensino. Aqui a gente não tem muito essa cultura. E muitas vezes quem se propõe a ministrar palestras, fazer cursos, né, é taxado dessa forma. Ó, ele está fazendo curso porque ele não tem absoluto... Lógico, existem esses casos? Existe. Existe muito falso especialista. Nós sabemos disso. Tá? As redes sociais, elas propiciam isso. Mas, por isso que é importante, né, para todo mundo que compra qualquer curso que seja na internet, conhecer a trajetória daquele profissional que está ali se dizendo especialista. Será que aquele cara tem cliente mesmo? Trajetória. Será que ele tem tempo de mercado? Currículo, tem atuação. Currículo ou não? Né? Então, assim, não é sair comprando qualquer ideia que seja vendida para você. Tá? Então, eu já falei isso para vocês e repito aqui, tenho uma satisfação enorme em compartilhar conhecimento e fico muito triste, né, quando eu vejo que a maioria das pessoas não tem essa disposição. É como se fosse, não, isso aqui você não pode tomar de mim, esse conhecimento só eu posso ter, eu não posso compartilhar, né? Então isso ainda é uma realidade muito brasileira. Professor Marcos Lemos, você que é um apaixonado por sala de aula, conta aí, por que você está aqui, professor? Bom, eu vou começar aqui falando de uma reunião que eu tive com uma aluna, na verdade, acho que há 2 semanas, e é como o Felipe disse, independentemente do dinheiro que você ganhe, que é como ele diz, ele fez uma matemática muito simples, que não é muito, a gente compartilha conhecimento para 100 mil pessoas, 200 mil pessoas. Quantas pessoas não já viram os nossos vídeos? Mas um nicho muito pequeno compra, né? O que é que acontece? Essa aluna chegou para mim, vamos fazer uma reunião, vamos, beleza, tal, a gente sempre faz. E ela mostrou para mim, eu fiquei impressionado. Ela mostrou como fazia o processo de recuperação de créditos tributários numa planilha que, detalhe, ela não tinha conhecimento em Excel. E eu, encantado com aquilo, eu perguntei, como foi que você conseguiu fazer isso? Professor, assisti 10 minutos focado na sua aula. Depois abri o YouTube e assisti 5 minutos de Excel. Junto da sua aula e do YouTube, eu consegui fazer e recuperar créditos tributários para o meu cliente. Essa primeira tentativa que eu fiz foi R$ 1.500 de recuperação, mas eu não vou desistir, não. Eu sei que no próximo eu com certeza vou achar bem mais. E eu fiquei assim, caramba, que emocionante. Não é
o recurso que ela conseguiu, ou que ela ainda vai conseguir, mas que é o conhecimento que em poucos minutos que ela dedicou a assistir o vídeo, assistir a nossa aula, ela conseguiu desempenhar e evoluir tão significativamente a parte técnica dela. Então isso me faz estar aqui hoje, compartilhar o conhecimento e com poucos minutos a pessoa conseguir se desenvolver. Fantástico, professor. Bom, pessoal, eu sei que você pode aí estar nos assistindo e pensar assim, ó, poxa, eu vim aqui para imersão, já está com uns 40 minutos de aula, esses professores ainda não falaram tão profundamente sobre recuperação de tributos. Calma, calma. Acreditem, tá? A gente construiu aqui a estrutura do evento para poder esclarecer as questões que você não vai encontrar em lugar nenhum. Então, é provável que você não encontre em lugar nenhum esses bastidores que a gente está compartilhando aqui agora e que eles são importantes para que você entenda que cada passo que você vai dar aqui para frente, ele vai ser sólido. E também, professor, eu queria só compartilhar, né, e contribuir um pouco com o que você disse. É interessante que a gente compartilhe o nosso conhecimento com milhares de pessoas. A gente, às vezes, não tem nem a dimensão da quantidade de gente que assiste. Eu estava em lua de mel, no Rio de Janeiro, entrei numa cafeteria e chegou um cara lá, eu assisti os vídeos no YouTube. Eu fiquei, rapaz, se eu estivesse fazendo um negócio errado, hein? Então é interessante porque isso já aconteceu em Amapá, lá em Macapá, isso já aconteceu no Rio de Janeiro, acontece, a gente não tem dimensão. Mas quando a gente diz que é uma parcela pequena que paga o preço e vai lá, isso é um reflexo da sociedade, é uma parcela pequena também que tem resultado. É uma parcela pequena também que progride. Por quê? Porque não é todo mundo que está disposto a pagar o preço, foi como o professor Felipe Teixeira falou. Se estimular para ter uma conta bancária gorda, todo mundo se estimula. Todo mundo tem essa vontade. Pagar o preço para isso é muito difícil. E ainda mais, para pagar o preço para atingir o sucesso de verdade na sua área de atuação, que envolve muitos outros fatores do que só o dinheiro, isso também é muito difícil da gente encontrar. Então, por isso que a gente faz questão de fazer essa introdução, todo esse momento, pessoal, de acolhimento, de nivelamento, para que você se sinta aqui no local certo, tá? Mas agora, eu já vou direcionar aqui as nossas discussões para aspectos mais práticos. A gente vai começar a responder as perguntas que vocês se fazem aí, principalmente você que está vendo um movimento sobre recuperação de tributos e está vendo e pensando assim, ó, poxa, eu estou ficando de fora, está acontecendo alguma coisa no mercado aqui que é interessante, mas eu ainda não estou aproveitando. Porque assim, professor, é interessante porque eu escrevi a minha monografia, hoje em dia é TCC, né, trabalho de conclusão de curso e tal, mas no termo, na época, era até outra, era a minha monografia da graduação, que é a mesma coisa. Escrevi a minha monografia da graduação sobre recuperação de crédito tributário. Isso há alguns anos, um dia desse aí. Então, para a gente, é um tema bem recorrente, mas tem muita gente que está ouvindo pela primeira vez agora, entendendo um pouco sobre o que é esse universo agora. E aí a pergunta que eu quero fazer para vocês dois é, professor Felipe Teixeira responde uma parte, professor Marcos Lima a outra. Quem é que pode atuar com recuperação de créditos? Eu preciso ser contador, formado, com registro? É exigido, professor Marcos Lima, na hora de fazer o pedido lá dentro do ECAC, é exigido que você preencha o número do CRC na esfera administrativa? Nem no processo do ECAC é necessário informar o CRC de maneira administrativa, operacional, e nenhum outro protocolo de pedido, que você vai lá fazer o pedido especificamente de compensação ou restituição. Nem no processo de retificação do PGDAS, muito menos no processamento do pedido. Então, em nenhum momento há essa necessidade de você... Nem o CPF da pessoa que está digitando é necessário incluir lá. Então, CRC, muito menos. Então, para a gente estabelecer um parâmetro claro, não é necessário para mim trabalhar com recuperação de crédito na esfera administrativa, para me fazer um pedido, eu fui lá, tenho conhecimento, tenho ferramenta, tenho uma planilha, estou fazendo lá um levantamento de PIS e COFINS monofásicos para as empresas do Simples Nacional, segregação de receitas. A gente vai discutir isso profundamente aqui daqui a pouco. Vai dar detalhes, vai explicar para vocês profundamente isso já já.
mas fiz lá o levantamento, levantei 15 mil reais que a empresa pagou a mais. Para mim pedir esses 15 mil reais de volta, para ela receber esses 15 mil reais de volta, em nenhum momento vai ser exigido que seja um contador com registrativo. Em nenhum momento, professor. Nenhum momento. Beleza. Professor Felipe Teixeira, seu caso, a pegada já é outra. Quando a gente fala de esfera judicial, para mim ingressar com uma ação judicial de restituição de um crédito que eu entendo que foi cobrado a maior, ou até mesmo de uma cobrança indevida, que eu considero que foi cobrado indevidamente. Para mim ingressar com essa ação, eu vou precisar de registrativo na OAB. Preciso, para me dirigir a um juiz de direito, né, para postular em juízo, como a gente chama, precisa necessariamente que aquela petição, aquele pedido, seja assinado por um advogado, evidentemente com um registro de OAB ativo. Tá? Então, nós não temos como fugir, né, ainda bem, da figura do advogado, né, para fazer os pedidos judiciais de restituição. O que não significa que também, quando a gente está tratando de restituição pela via judicial, o contador não assume um papel de extrema importância. É por isso que eu vivo insistindo, às vezes eu fico até chato, né, de que a parceria entre advogado e contador é algo essencial quando a gente está tratando de recuperação de tributos. E eu vou aqui rapidamente explicar por quê. Existe um momento que antecede o ajuizamento da ação de restituição, que a gente chama de ação de repetição de indébito, né? Que é o momento do cálculo do montante a restituir. Né? A grande maioria dos juízes, ele exige que você tenha pelo menos uma prévia dos valores a restituir, até para que você possa atribuir um valor à causa, que é um dos requisitos estabelecidos pelo Código de Processo Civil, estabelecer um valor para a causa. E adivinha quem faz esse cálculo? O advogado. Sou eu. Então, o advogado, não estou dizendo que o advogado não sabe fazer cálculo, né? Mas às vezes não cálculos mais complexos relacionados à apuração de tributos e ao manejo das obrigações acessórias. Então o contador entra nesse primeiro momento. E depois que a ação termina, quando ela transita em julgado, não cabem mais recursos contra aquela ação, entra de novo em cena o contador. Porque uma das maneiras que o contribuinte feita, e posteriormente tem que ser feito o pedido de compensação, o chamado PERDECOMP, para que esse crédito possa ser compensado. E nós sabemos que isso até por uma praxe de mercado, né, de vivência, é o contador, é o profissional da área contábil que tem mais traquejo com isso, com a operacionalização do próprio ECAC. Então, por mais que o advogado seja imprescindível para fazer esse pedido judicial, não há como negar que a participação do contador, ela não apenas engrandece o trabalho que vai ser feito pelo advogado, como também é essencial. O advogado ele não vai conseguir seguir em frente de maneira qualitativa, né, sem a participação do contador nesse processo dessa ação judicial de recuperação de tributos, seja ela qual modalidade foi eleita. Perfeitamente, professor. Inclusive, eu queria puxar a sardinha para a nossa brasa aqui agora. Os contadores, eles, sem nenhuma dúvida, eles têm a faca e o queijo na mão. Por quê? Porque ele é o profissional, como você bem disse, tem maior familiaridade com os aspectos tributários, ele tem ali como uma rotina da sua atribuição, principalmente aquele que atua na área fiscal, a apuração de impostos, o envio de obrigações, então ele conhece bem desse bastidor. Então ele tem a faca e o queijo na mão. O professor Marcos Lima pontuou que em nenhum momento operacionalmente é exigido o registro no conselho para que ele possa fazer um pedido, mas em nenhum momento foi pontuado que não há a importância do profissional nesse processo e que, inclusive, foi isso que você muito bem colocou. O papel, a participação do contador engrandece, eu também acredito muito nisso, porque dá ali uma, digamos que uma fundamentação mais forte, um respaldo maior para o processo do levantamento de crédito, exatamente por conta da familiaridade que ele tem com essas questões. Óbvio que, pessoal, é importante estabelecer que não somente contadores e advogados atuam com a área tributária no nosso país.
Porque não é uma prerrogativa de nenhuma das duas profissões. E ainda digo mais, nós temos uma lacuna de mercado que é muito latente, que profissionais que se formam em contabilidade, que se formam em direito, estudam muito pouco os aspectos tributários durante a sua formação. Então, eles saem e vão encarar o mercado de trabalho com, muitas vezes, uma deficiência no seu conhecimento relacionado aos aspectos tributários. E aí eu já queria engatilhar uma outra pergunta aqui, que sai um pouco desse aspecto conceitual da formação e a gente é objetivo com relação à recuperação de tributos. Eu preciso ser um profundo especialista na área tributária para poder fazer um pedido de restituição de valor pago indevidamente? Para trabalhar com recuperação de crédito tributário, eu preciso ser um profundo especialista na área tributária, professor Felipe Teixeira? Na minha opinião, não. Mas aí eu volto porque nós já falamos anteriormente. O que eu não posso é pensar que eu vou ler um artigo na internet e eu vou estar preparado para fazer a restituição do tributo. Seja ela em qual esfera for, administrativa ou judicial. O pagamento indevido, né, eu sei que a gente ainda vai falar mais a fundo sobre essa questão, mas veja que ele pode acontecer, Felipe, por vários motivos. Pode acontecer porque, na hora lá de preencher a minha obrigação acessória, minha DCTF, por exemplo, ao invés de colocar 1.000 a pagar, eu botei 10.000, botei um zero a mais. Isso é um erro de fato, que evidentemente gera um direito à restituição. Mas também pode acontecer por uma deficiência, muitas vezes do profissional que está ali responsável pela área fiscal. E isso é muito comum quando a gente trata de Simples Nacional, né? A tributação em duplicidade da receita, no que diz respeito a PIS e COFINS e ICMS, monofásico, PIS e COFINS e ICMS ST, veja que isso é uma desatenção do profissional. Porque já existe lei, já existem vários entendimentos da Receita Federal, por meio de soluções de consulta COSIT, que garantem esse direito, mas mesmo assim eu contrario a legislação a meu desfavor. Veja, ninguém faz isso em sã consciência. Se eu errei é porque eu não sabia, concorda? Mas veja, além disso, nós temos também a questão do tributo que é cobrado. Evidentemente, nós sabemos que tributo só pode ser cobrado por meio de lei, mas aquela lei que previu a cobrança daquele tributo, ela é de alguma forma inválida. Seja porque ela não respeitou um processo legislativo, ou seja porque aquela cobrança que está prevista nela é inconstitucional. E aí a gente puxa mais para o advogado, né? Daí que surgem as chamadas teses tributárias. Então, o pagamento indevido ele pode se dar de várias formas. Tá? Então, para a gente formatar aqui bem essa entrega para quem está nos assistindo, eu não preciso ser um profundo especialista na legislação tributária para trabalhar com recuperação de tributo. Apesar de que, obviamente, a base é importante. Essa base vai até me servir de diferencial. Eu vou ter mais argumento, eu vou preparar um trabalho melhor fundamentado. Eu preciso ser pós-graduado em Direito, Processo Tributário e Contabilidade para fazer um pedido de restituição tributária, em qualquer esfera que seja, administrativa, judicial? Não, não preciso. Mas eu preciso ter o norte para fazer isso, né? Eu preciso ter uma base prévia, um passo a passo, para que eu tenha, inclusive, segurança no que eu estou fazendo. Não sei vocês, mas eu me sinto muito desconfortável em fazer uma coisa que sem segurança, sem ter um norte, sem ter uma base de conhecimento prévio, né? Então, ser um profundo especialista, a resposta, não. Mas eu também não posso, do dia para a noite, né, achar que sou um anjo vingador que caiu do céu e vou entrar lá no ECAC, no portal do Simples, e fazer um pedido de restituição da minha cabeça, por minha conta. Porque eu li um artigo na internet que diz que é possível fazer isso. Perfeitamente. E aproveitando, professor Marcos Lima, eu queria que você comentasse um pouco com a gente e com relação à infraestrutura, que é interessante isso também, porque a gente está aqui, pessoal, respondendo a algumas das principais questões que vocês mesmos trazem para a gente, que é quem que pode atuar, eu preciso ser um profundo especialista, eu vou precisar de registro no CRC, na UAB. E uma das perguntas que eu também recebo muito, professor, é assim, ó, professor, eu vejo lá que o escritório de vocês é bonitão, é grande, tem um monte de gente trabalhando. Preciso de um negócio daquele tamanho ali, professor, para começar?
Absolutamente não, professor. Porque, na verdade, nós somos defensores do escritório de uma pessoa só, né, muitas vezes. Para fazer recuperação de créditos tributários, basta um computador, com internet, naturalmente. Então, se você, obviamente, estruturalmente falando, eu não estou falando do nível de conhecimento, mas a nível de infraestrutura, eu também não vou entrar em detalhes aqui da configuração do computador, né? Mas é necessário um PC, notebook qualquer, com internet e, naturalmente, você consegue adentrar nos processos. Eu não preciso de auxiliares, de diversos contadores, diversos advogados, economistas para fazer. Não. Você sozinho consegue fazer. Eu vou te dizer que eu sozinho consigo talvez fazer 10 a 15 recuperações em um mês. Eu acredito. Isso também se aplica para a esfera judicial, né? Os processos hoje são todos eletrônicos também, judiciais. O que facilita não apenas a questão do histórico de uma pessoa só, mas também a possibilidade de se captar clientes no Brasil inteiro. Porque eu não preciso estar ali presencialmente naquela comarca, naquela cidade, para dar entrada num processo de forma presencial. Não preciso contratar um advogado lá, eu que estou em Fortaleza, contratar lá em Florianópolis, porque eu tenho que dar entrada no processo lá. Não. E melhor ainda com a expansão da definição do home office, né? O que torna ainda muito mais prático o processo, né? Sem dúvidas. Eu lembro, professor, que porque eu atuei em um escritório de advocacia na área de levantamento de créditos, e quando eu falei isso já várias vezes para o professor Marcos Lima, eu acho que às vezes ele pensa que eu estou contando história para poder fazer o pessoal produzir mais, mas eu fazia de 30 levantamentos por semana. 30 levantamentos, por quê? Porque a gente trabalhava lá era quase que uma indústria, existia ali um volume de produção muito grande, todos os dias chegavam cálculos para serem feitos, novos clientes para a gente fazer o levantamento de crédito, eu tinha que produzir. Então, era uma média de 150, 160 cálculos por mês que a gente fazia de levantamentos. Então, isso só demonstra que a gente não precisa... Várias perguntas aqui muito interessantes foram respondidas por essas pontuações de vocês. A gente não precisa de uma infraestrutura muito robusta, computador com internet, na sua casa você vai conseguir fazer. Você mesmo, se você tiver, obviamente, as ferramentas corretas, e a gente vai falar sobre isso mais na frente, vai conseguir fazer levantamento de crédito, vai conseguir fazer os pedidos. Você não precisa de muito capital para começar. Eu consigo começar com um bom computador. Ontem o professor Rondinelli, até mandou um abraço para ele aqui, mandou um áudio falando de um computador Celeron, quanto é que ele tinha que pagar num Celeron. Rondinelli, se for um Celeron mesmo, tu leva, que a gente ainda te dá um dinheiro por ele, não precisa nem te pagar nada não. Mas, brincadeira à parte, você não precisa de uma mega estrutura para isso. Você vai poder captar hoje clientes através da internet, como também falou o professor Felipe Teixeira, clientes do Brasil inteiro. A gente, no nosso treinamento, inclusive, nós temos parcerias com alunos do Brasil inteiro. Então, muitas vezes, a gente consegue atender já de regiões da Bahia, de Goiás, de vários locais que a gente conseguiu fazer trabalhos de recuperação de créditos tributários, estando aqui na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará. E aí, professores, eu queria que vocês mencionassem, porque a gente vai ter um momento para daqui a pouco aprofundar, porque eu queria já fazer um primeiro corte aqui nessa nossa imersão, porque senão, se deixar, a gente vai aqui passar as 3, 4 horas direto. Eu queria que vocês mencionassem aí, professor Felipe Teixeira na esfera judicial, professor Marcos Lima mais na esfera administrativa, quais são as teses que a gente poderia, assim, considerar mais seguras para começar. Então, cada um disser aí pelo menos 3 possibilidades para começar na esfera administrativa e na esfera judicial, para quem quer dar aquele passo assim, rapaz, eu quero começar de forma bem segura, eu quero escolher as 3 mais seguras, digamos assim, vou até as 3 mais fáceis, digamos, para começar, na esfera administrativa e na esfera judicial. Quais seriam? Posso começar com a minha? Fica à vontade. Na administrativa, a gente não chama de tese, né? A gente chama de hipóteses, né? As hipóteses mais seguras e mais recorrentes, eu diria as mais fáceis, eu vou colocar aqui a mais fácil que eu diria a nível de cálculo seria a revisão de fator R. Esse é uma das hipóteses que está surgindo bastante agora. E fazendo revisão você consegue sim adentrar nesse processo. Fator R é um dos pontos principais. Segunda, PIS e COFINS monofásicos,
que é revisão de cálculo considerando a lógica dos monofásicos, as 4 principais leis dos monofásicos. E terceiro, ICMS substituição tributária relacionada ao Estado, que também é uma hipótese fácil de ser calculada e alocada em determinadas empresas e também de processo muito tranquilo de ser retificado. Perfeito. E na esfera judicial, professor? Na esfera judicial, quando a gente trata de recuperação de tributos, eu falei, né, anteriormente que uma das causas desses pedidos de restituição na esfera judicial é exatamente a declaração de inconstitucionalidade de alguma lei, né? E o que eu sempre digo para quem quer começar, principalmente, a trabalhar nessa área, na área judicial, é que existem mais de 100 teses, atualmente, ainda para serem julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, sobre os mais variados tributos. Mas que para a gente que quer vender um produto de recuperação de crédito, é mais fácil a gente conseguir convencer o empresário se a gente trabalha com teses que já estão consolidadas, por assim dizer. E quando eu falo em teses consolidadas, né, estou tentando falar aqui da forma mais fácil possível, até porque eu sei que tem muita gente que não é do direito e está nos assistindo. O Superior Tribunal de Justiça e o STF, né, que são tribunais superiores, o STJ lida com questões relacionadas à afronta à lei federal e o STF é o guardião da Constituição. Esses tribunais, eles têm 2 ritos de decisão, por assim dizer, né, que são muito importantes para pacificar e para consolidar as teses tributárias. Então, o STJ ele se utiliza de um mecanismo chamado recurso repetitivo. Então, quando a gente diz que algo é julgado pelo STJ em recurso repetitivo, como é o caso, por exemplo, das chamadas verbas indenizatórias, ou dizendo melhor, a não incidência da contribuição previdenciária sobre verbas trabalhistas de caráter indenizatório, a gente diz que esse assunto é um assunto que é prego batido e ponta virada, a não ser que possa ainda ser possível recorrer ao STF. No caso das verbas indenizatórias, a grande maioria delas não tem natureza constitucional. Então, a discussão acaba no STJ, que, tendo decidido pelo rito dos recursos repetitivos, dá uma segurança jurídica muito grande, tanto ao contribuinte quanto àquele profissional que está ali tentando vender o serviço. O STF, por sua vez, quando a matéria é constitucional, eu digo a matéria é aquela discussão acerca daquele tributo, ele decide com a chamada repercussão geral, exatamente com o mesmo objetivo, de conferir maior segurança jurídica, inclusive de vincular os juízes de primeira e segunda instância àquele entendimento do tribunal. A exclusão do ICMS da base do PIS e COFINS, eu acho que todos pelo menos já ouviram falar, né, porque é a chamada tese do século, foi decidida pelo STF com repercussão geral. Então, isso nos dá uma tranquilidade muito maior na hora de vender o produto, de propor um serviço de recuperação de crédito, dizendo para o contribuinte que as chances dele não ter êxito naquela empreitada, né, naquele pedido, são chances baixíssimas, né? Se forem cumpridos os requisitos processuais para ter acesso àquele crédito, no mérito da questão, não tem como a gente imaginar que o contribuinte vai ter um revés nesse pedido, vai ter um sucesso com certeza. Eu falei essas duas, mas veja, nós temos mais de 100 teses em discussão nos tribunais superiores, né? Então, a gente poderia aqui elencar várias. Eu dei esse exemplo dessas duas porque são teses que realmente já foram decididas em sede de recurso repetitivo ou com repercussão geral. Perfeito, professor. Bom, pessoal, eu vou fazer aqui uma pequena pausa nessa nossa imersão. Vou finalizar, então, esse nosso primeiro encontro. A gente, no segundo encontro, vai aprofundar a discussão a respeito dessas teses. Nós vamos adentrar um pouco mais nelas, vamos discutir de aspectos mais técnicos, vamos explicar para quem está nos assistindo o que é cada uma delas e como que se trabalha com essas teses. E então você não pode perder a continuidade desse nosso bate-papo, a continuação dessas explicações, tá? Então,
eu gostaria de agradecer a vocês por essa participação nesse nosso primeiro encontro, dizer para que você possa nos seguir nas redes sociais e também compartilhar essa imersão em recuperação de créditos tributários com os seus colegas de trabalho, de faculdade. Então é isso, obrigado pela participação de vocês. Daqui a pouquinho a gente vai voltar, tá? A gente vai dar um tempo para que vocês possam absorver aí, se dar melhor com tudo que a gente falou. E amanhã a gente volta para dar continuidade nesse bate-papo. Amanhã para você a gente vai já continuar, beleza? Então, muito obrigado pela participação de vocês e a gente se encontra aqui na imersão em recuperação de créditos tributários.